TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Guilherme Cunha, e aí Gui, tudo bom com você? Boa tarde, como vai? Pô, Medina, tava tirando uma soneca porque esse pregão de hoje eu vou te falar, viu? Eita, quase 12 bilhões de reais de volume projetado. Ficamos a 2 horas e 25 minutos, basicamente no mesmo lugar no mercado de futuros. Chegou a dar sono esse pregão dessa segunda-feira. Mas, obviamente, temos muito para falar. IPCA na quarta é o único movimento que pode tracionar um fluxo melhor. E esse feriado no meio do caminho tende a atrapalhar bastante, viu, Medina? Essa semana aqui do mês de junho de 2023. Boa, Gui. E então a gente vai falar bastante essa semana, hein? Parada, mas tem muita coisa pra gente comentar hoje, viu, ô Gui? Você tava falando de 12 bilhões até o final, só no Ibovespa, né, que é o índice da Bolsa Brasileira. Tô vendo aqui no meu Profit, Gui, tá abaixo de 10 bilhões e meio de reais. É muito abaixo, assim, da média pro Ibovespa. E até mesmo no mini índice, tô vendo aqui nos futuros, a projeção até o fim do pregão tá em pouco mais de 286 bilhões de reais, que também é muito abaixo. Nesse horário de início do Expresso da Tarde, normalmente ele já tá acima dos 300 bilhões de reais no dia. Então é um volume abaixo. Então você vai trazer o que você viu de manhã que se consolidou não à tarde, ô Gui. Você dormiu? Não mexeu em nada nesse período da tarde, Gui? Mas é basicamente isso. Nós tentamos, inclusive, acompanhar algumas distorções dentro do mercado à vista, né? Uma vez que o mercado de futuros não vem sendo atrativo nesse período da tarde, o único motivo, o único ativo, na verdade, que eu consegui deslumbrar, deu certo, foi a companhia Intelbras, que tem uma liquidez diferente, estava dentro de uma região de preço bem convidativa, foi o único trade possível nesse período da tarde. O demais, Medina, nós temos Vale, que era uma grande sugestão de tentar segurar um pouco mais esse movimento de Bovespa e foi a decepção do dia, tendo uma queda aí superior a 1%, e os bancos também chegaram a flagrar uma seara positiva, mas não conseguiu assim o permanecer, e então tira pontos também do Ibovespa. O que mais chama a atenção acaba sendo que o nosso DI ele está comportado barra para baixo, né, trazendo uma sugestão que ainda tem espaço de nós tracionarmos uma entrada dentro do nosso fluxo de renda variável. Mas esse feriadinho aqui no meio do caminho realmente vai dar uma bagunçada. Inclusive na sexta-feira é bem importante o day trader ficar de olho para não tomar aqueles movimentos mais irracionais. Mas o pregão de hoje basicamente está se resumindo a Vale 3 e os bancões que não conseguiram trazer uma prosperidade no período da manhã. Boa, Gui. Então o movimento tá mais parado, o dia tá mais parado, a semana é mais curta. Então tem trader que só fica acompanhando mesmo e tal. Então a gente pode trazer aqui as perguntas dos ouvintes, viu, Gui? Porque mesmo assim a galera manda muitos pedidos pra você. Antes, eu queria te perguntar, que eu já sei que eu vou cortar muitas perguntas nesse sentido, é sobre a Vale, Gui. Tá caindo hoje em um movimento diferente do minério, né? A gente teve corte também de preço-alvo por parte do BTG Pactual, pesando em relação à mineradora. Como que você acha que isso pode impactar, ou você acredita que a queda de hoje é reflexo disso e que já vai se ajustar? Tá caindo 0,85% agora, 67,36 para a Vale, Gui. Não, Medina, no curto prazo é realmente um famoso contra tudo e contra todos. Apesar de reduzir o movimento do minério, ainda é uma sugestão de compra e acaba sendo uma adequação devido ao movimento do fluxo, né? Então o petróleo conseguiu ter as atenções adicionais via OPEP+, então acordou também numa seara positiva e engatou logo da abertura tanto Petrobras quanto as Junior Oils e segurou um pouco mais do que o minério, que daí virou um destaque negativo em meio ao pregão. Mas em questão de preço, nós permanecemos intactos na tese, né? Trouxemos um alívio momentâneo a respeito das duas últimas altas. A quinta e a sexta-feira foram 2 dias bem importantes, tanto para a commodity quanto também para a companhia Vale 3, que o primeiro objetivo está bem confortável, 72,99, ele tende ainda a ser contemplado nas próximas semanas, inclusive fechamento do semestre. Mas para alvos mais longos, como o nosso objetivo final R$ 84,00, ainda vai ter chão, vai ser bastante tempo de oscilações para a companhia Vale, que teve redução das ADRs, teve redução do minério, e isso dá uma azia no curto espaço de tempo, inclusive é natural. Boa, Gui, é isso aí. Já respondendo
há muitas perguntas que chegaram aqui, e o Thiago X-Trader é um que diz, viu, Gui, que até sexta-feira você corta o cabelo. Foi a informação dele aqui, é a análise dele aqui. Toda semana o cabelo Toda do Gui. semana fala do cabelo dele. Estamos cada vez mais longe dos 62, mas o pessoal segue falando, viu, o Gui? O pessoal tá de ouro nesse seu cabelo, ele vai falar muito de Vale ainda nessa semana. Bom, Gui comentou um dia mais parado aqui na Bolsa Brasileira, nada muito a se fazer durante essa tarde. Então eu vou aproveitar que não tem isso, mas as dúvidas não param de chegar, ô Camila, e chamar os nossos ouvintes para conversa com o Guilherme Cunha, para o pessoal saber como o Gui pensa em relação a determinados ativos. Começamos por onde hoje, hein, Camila? Qual que é o primeiro ouvinte que mandou pergunta pro Guilherme Cunha? Hoje a gente vai começar lá pelo YouTube, pelo nosso ouvinte que tá trabalhando lá no plantão, e ele pediu os papéis de DIMED, Gui, que é PNVL3, e o ouvinte é o Carlinhos Oficial. Boa, meu querido! Seja bem-vindo, então, em meio a esse plantão médico, a nossa leitura, tanto gráfica quanto também fundamentalista do papel. É um papel que tem uma liquidez também diferente, né, dentro principalmente desse contexto do intraday, e você pode ter uma expectativa, ainda durante esse contexto de virada de semestre, o objetivo final em 13,44. É uma máxima cravada também no movimento de agosto do ano de 2022. A companhia realmente tem um fundamento ainda positivo, mas precisa de algumas confirmações, principalmente agora nesse segundo trimestre, que é uma boa hora, da verdade, para as companhias. Não se assuste se o papel voltar perto dos R$11 e R$10,80, nessa VWAP aí, nessa média que está azulzinha dentro do nosso gráfico, é uma correção técnica que sugere novas compras até esses 13,44. A companhia, obtendo um resultado positivo em questão da apresentação do balanço do segundo TRI, nós podemos almejar o outro topo anterior formado na região dos R$14,20. É um papel confortável de ter em carteira, embicou aí, está em plena tendência de alta, porém ainda precisa ultrapassar essa faixa da máxima do movimento anterior e inclusive confirmar os seus fundamentos. Cabe lembrar que o papel é novo, né, no que diz respeito à cotação de bolsa de valores, e tem máxima lá nas casas dos R$21. Então é um papel também que foi bastante depreciado com um macro desfavorável desses últimos 2 anos e meio da bolsa. Então é um papel que tem espaço sim para continuar a sua movimentação altista. Eu só chamaria atenção no calendário de apresentação do segundo trimestre. Se você está posicionado, a confirmação de um bom balanço é o que vai engajar o novo fluxo comprador. Boa, Gui. Voltando aqui agora, vamos lá para a Station, que o Sérgio, ele tá perguntando o que você acha das units de Klabin. Klabin, vamos lá dar uma olhadinha como é que ficou as atualizações de cotação de Klabin. Gosto bastante do papel, principalmente nesse cenário que a bolsa fica mais parada e num movimento mais receoso. Klabin, ela está numa movimentação apontando uma correção de curtinho espaço de tempo até a região dos R$20, mas está buscando, inclusive, compradores para atingir os patamares dos R$24 durante o cenário do segundo semestre, inclusive aquele movimento do rush natalino / fim de ano. Então gosto do papel, quedas são oportunidades de compra, mas até os R$20 é uma volatilidade natural prevista. Dia de hoje, com baixíssima, nossa, um dos papéis também que está com a menor liquidez aí do movimento, e então ele tende a descansar nesse range de preço dos 20,50, 21,50. 20,50 e 21,50 não tendo muito o que fazer. Agora é um tipo de papel que você tem que comprar e mirar um objetivo mais próximo dos R$24 até o movimento do final do ano. Não vejo upside tão mais elevado assim para as units de Klabin. Boa, Gui. Bom, ô Gui, por falar em Klabin, indo agora pro setor, eu queria trazer na conversa a Suzano sobre o corte que a companhia anunciou na sexta-feira da redução da produção de celulose de mercado em 4% ao longo de 2023. Como que isso pode afetar o ativo, o Gui, ao longo do ano com essa redução? Isso te chama a atenção?
Sim, Medina, não é tecnicamente um valor tão expressivo que venha a reduzir já de um formato imediato o cenário fundamentalista da companhia. A companhia Suzano, inclusive, muitas das vezes é usado até mesmo como um hedge nas carteiras, principalmente aí dos movimentos mais institucionais. A Klabin, a Suzano, ela pode ter uma queda até os R$ 44, porque ela já atingiu um primeiro range vendedor, que é essa congestão do mês de março de 2023, que é uma pedra no sapato até buscar os objetivos acima de R$ 50. Então, no curtinho espaço de tempo, é muito bom ficar de fora de Suzano, mas não pelo movimento do noticiário, e sim mais por uma questão de preço, né? Para quem está procurando aí o que fazer na Bolsa de Valores, inclusive otimizar as proteções da carteira, nos R$ 44, o retorno dos R$ 44 que já está meio que se desenhando, é bem sugestivo, uma oportunidade para buscar as faixas lá dos R$ 50, 51,70. É um outro papel que nós vemos que fecha num movimento mais verdinho do que o vermelhinho no segundo semestre, papel de proteção, papel de paciência. Noticiário tende a gerar uma ansiedade, mas não é o que vai fazer cair o quadro de cotação de Suzano, não. Tá certo, Gui, ó, mandar um abraço aqui também pro Onésimo Nunes, conosco. Ele falou que tô no escritório trabalhando e ligado nas informações da TC Rádio. Olha Obrigado, só. viu? A galera trabalhando na segunda-feira. O Carlinhos também mandou que tá de plantão lá em Petrópolis. Mas a galera ligada, todo mundo sem perder nada aqui da TC Rádio. Vamos voltar pras perguntas, ô Camis, da galera Vamos. mandando por aqui. E lembrando, você que tá chegando agora, estamos com 1.340 likes no YouTube. A meta de hoje, 1.500 likes. Vamos fazer nosso esforço concentrado para poder a gente encerrar a participação do Gui Cunha com 1.400, talvez, pra gente ir por sprint final rumo aos 1.500 likes. Os nossos guardiões do like precisam estar conosco. E também que a gente tá de olho, né? Há uma expectativa de uma palestra do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em um evento lá em Minas Gerais, do seminário da cooperativa Cochupé. E o Campos Neto deve falar daqui a pouquinho, a gente vai trazer pra você também. Então vou mandar bala nas perguntas, Camila. Vamos lá, eu vou voltar aqui na Station, porque o Antenor tinha feito essa pergunta logo antes do programa e ele não foi contemplado no almoço de negócios, mas agora ele vai ser. Então estamos passando o Antenor na frente aqui, porque ele quer saber de Lupa 3. Lupa 3, bora lá. Lupa 3 é um papel que tende a crescer bastante no movimento de melhoria do cenário macro. Então é um papel que a queda da taxa de juros faz uma positividade muito grande e esses últimos pregões começa a desenhar um interesse comprador adicional na companhia Lupa 3, que tem um pedágio de curtinho espaço de tempo, chato inclusive, já logo nos R$ 3,40, mas o objetivo intermediário fica aí nesses R$ 4, caiu a taxa Selic na magnitude que é projetada, né, de 0,5%, finalizando o ano perto dos 12%, eu não duvido de uma companhia como a Lupatec estar indo buscar a faixa dos R$ 5,50. Tem um upside bem interessante. Lupatec, gostei bastante da pergunta, porque está tentando aí marcar um fundinho no papel, só falta comprador. Então é um papel legal para poder estar surfando essa movimentação da alta de juros, da queda de juros, mas se romper os R$ 2,70, é importante estar de fora, porque daí algo adicional na companhia vai vir a surgir, algum fato relevante, algo que venha de fato ter perdido a atratividade em Lupatec. Então, uma aquisição agora já tem travas relevantes nos R$ 4, mas o objetivo em 5,50 para o final do ano, com queda de juros, ela é desenhada. Risco e retorno bem positivo, gostei do papel, vai ficar no meu radar aí se confirmar esse volume em Lupa 3. Boa, Gui. Agora indo lá pro YouTube, o nosso ouvinte Fábio Borges, ele perguntou se tem alguma notícia sobre Gafisa, o que aconteceu? Andou, né? Papel traiçoeiro, Gafisa é um papel... 30% hoje, hein, Gui? Isso, morreu, né? O papel teve aquela alta expressiva do fato relevante, depois voltou tudo, ficou andando de ladinho aí por mais de 3 meses e agora parece que acordou. E a única justificativa, a gente viu aí que alguns contribuidores conseguiram pegar esse trade no período da manhã, já no primeiro leilão de alta entrou e conseguiu pegar aí um 15% de alta, mas é o cenário mais justificativo, acaba sendo que é a única empresa do setor que veio andando de lado, enquanto todas as outras praticamente dobraram
recuaram de preço, né? Então, de olho em Gafisa, não tem nenhuma confirmação oficial da companhia de um movimento de melhoria, mas parece que olharam para o ativo, começou a comprar, e é um ativo tão traiçoeiro que daqui a pouco a gente piscou e está 10, 12 reais. Né? Então, quando confirma aí, quando tem esse movimento de volume, é um ativo que é importante ficar no radar. Tem que tomar cuidado, pessoal, porque essa semana está provisionado aí uma queda de liquidez significativo e a gente sabe que a qualquer momento pode ter uma reviravolta adversa no papel. Mas é outro ativo que ficou no meu home broker, não gosto de Gafisa, mas se confirmar o rompimento, o papel vai embora. A gente sabe que a volatilidade aí é grande, mas as oportunidades também. Boa, Gui. Agora indo lá pro WhatsApp, o Canário, que inclusive tem até a foto de um porquinho da Índia muito fofo de perfil, ele tá perguntando se você pode dar mais informações sobre BrisaNet, Brit3. BrisaNet, perguntam bastante no período da tarde da companhia, ela tem aí uma perspectiva até que positiva, deixa eu ver o que aconteceu. Eita, andou mais, né, durante esse período e encontra-se bem em cima de uma região de congestão. É uma região que pode ser chato aí para a companhia BrisaNet nesse curto espaço de tempo. Marcou um fundinho legal ali na região dos R$2. Agora ela tem que vencer esse quadro de cotação dos R$2,60, R$2,70, tem que fechar acima para continuar um movimento altista que vem se desenhando no papel. Mais um ativo que teve uma alta expressiva com volume, mas caso não venha a confirmar melhorias no balanço, tende a estacionar nessa faixa de preço entre R$3 e R$2,50, né? Se veio algo abaixo do consenso do mercado, BrisaNet perde um pouco a referência da alta. Entregando qualquer cenário positivo, podemos ver esse papel rapidamente buscar um topo anterior, ali na casa dos R$3,81. Eu faria lá boa parcial, ou inclusive talvez a depender do cenário da companhia mesmo, encerrar esse trade em R$3,81. Ô Gui, aqui na Station também tem a mensagem aqui do Carlos Augusto, viu? Que ele mandou apenas pra te agradecer, viu, Gui? Ele falou, agradece o Gui aí por mim, que ele tá com 52% de ganhos em Anima até a data de hoje, e que ele vai segurar até os 4, Gui. Vale a pena segurar até 4? Rompeu, né? Nós tivemos ontem uma participação bem legal aí no Domingão do Guilhermão, o ativo Anima, e confirmando, né, grandes expectativas do ativo continuar o seu movimento altista. Tinha uma barreira entre R$3,10 e R$3,30, mas a data de hoje rompeu e vem se desenhando aí uma continuidade do seu movimento altista. R$4 é uma resistência natural, né, no ativo, e depois só tem lá os R$4,50, mas aí já é pedir demais para o ativo, é uma elevação muito significativa, e o primeiro trimestre tende a ser o melhor de todos, né, em questão de número, pelas rematrículas e a chegada dos novos alunos. Então, parabéns aí para o nosso ouvinte, vai subindo os stops. Eu acho que se quiser otimizar os ganhos entre R$4 até mesmo R$4,50, é muito importante ir subindo os stops para que numa adversidade, seja até mesmo da própria bolsa, não deixe parte desses bons lucros voltarem e você não colocar no bolso. Mas foi um baita de um trade, nós acertamos muito bem Edux e acertamos muito bem também o ativo Anima. Construção civil e educacional, essa nós cantamos a bola no ano passado, hein, Medina? Tamo junto! Boa, Gui, demais! Aí, a galera mandando mensagem também, bacana. Obrigado, Carlos, pela sua mensagem. Já a gente vai falar de dólar com o Gui, viu? Se o dia foi parado também pro Dolinha hoje. Ô, Camis, mas antes, mais perguntas da galera que tem separado por aí. Olha, eu vou te dizer que, Gui, que o papel que eu mais vi aqui no chat foi Lojas Quero Quero. Então vamos lá. Qual que é a sua previsão, na verdade, para Lojas Quero Quero, Gui? Tá bonito, hein? Tá bonito. É outro também que tá, ó. Tá pegando fogo, bicho! É isso, acompanhamos, faz tempo que tá em carteira, a gente já tá falando, faz mais de semestre aqui. Lojas Quero não traz a sua participação realmente nos balanços. Veio ruim o terceiro, veio o quarto, veio o primeiro tri, chato pra caramba, mas é o ativo da queda de juros. Qual que é o melhor ativo para se surfar uma onda com a queda de juros na Bolsa de Valores? Agora, nesse cenário, é Lojas Quero, porque ela é varejo de construção civil e tá andando os papéis numa velocidade significativa, e ela estava lá, parada, descansando, ninguém mais falava de Lojas Quero devido aos balanços. Agora que rompeu essa faixa dos R$5 e pouquinho, só vai parar, pessoal, no R$6,50. E quiçá
num cenário comprador de bolsa de valores no lendário rush natalino, né, que se encerra no começo do ano seguinte, R$ 8,48 é o grande objetivo da companhia Lojas Quero-Quero. Então, qualquer melhoria no balanço, de novo, igual o Magazine Luiza, R$ 1 de lucro, Lojas Quero-Quero, faz essa para nós, R$ 1 de lucro, o ativo vai direto e reto para 6,50, vai sofrer naturalmente nessa faixa de preço do 6,50, uma baita de uma resistência, uma baita de uma congestão, muita gente se desfazendo do papel em busca de outras assimetrias, até mesmo maior qualidade nos balanços, mas 8,48 para poder ser bem exato, é onde eu pretendo falar assim, ó, putz, que trade bonito, porque nós temos compra na faixa dos 3,97, né? Então tem um espaço bom aí para colocar bastante dinheiro no bolso. Boa, Gui. Indo lá pra Station agora, tô vendo que o pessoal tá comentando bastante, mas o Alex Mendonça, ele pediu se dá pra entrar em Guararapes. Guararapes dá, pelo contexto, sem olhar nada, dá pelo contexto macro. O papel também tem uma situação semelhante à da companhia Lojas Quero-Quero, está destravando o valor, está com volume. Então, enquanto isso não for revertido, o papel tende a continuar o movimento de alta dentro das suas oscilações. Aonde que trava uma primeira trava oficial para o papel? Em R$ 6,50. Então, em 6,50 é onde você precisa ficar um pouco mais antenado no que diz respeito ao comportamento dos vendedores. 7,50 e R$ 9,00 é o objetivo final do ano para a companhia se continuar nesse fluxo bom, comprador, com volume. Não entra, obviamente, numa mão elevada, deixa aí uma distribuição de lote, caso o papel venha voltar para os 5 e para os 4,50. Tá? Ainda existe uma possibilidade de grandes oscilações na companhia que também começou a ter um volume mais significativo só agora, e aí o objetivo é bem claro, tá, pessoal? Lá para os R$ 9,00 você pode ser ousado e ainda contemplar uma movimentação positiva para o ano de 2023. O ano está se desenhando ser bem positivo nesse segundo semestre, com a queda de juros, e esses papéis se beneficiam bastante. Tá certo, então. Ô Gui, já a gente fala de dólar, viu? Só pra relembrar, Camila, pro pessoal deixar likes. Por favor. 1.346. A gente quer encerrar aqui com o Gui com 1.400, pelo menos. Vamos lá, porque a nossa meta é 1.500 likes. Dá de fazer mais uma perguntinha antes de a gente partir pro dólar com o Gui, Camila. Vamos lá, Medina. Então, aqui, ó, o canal LCR27, ele quer saber quais são os alvos de Neogrid e Rapt3. Neogrid... E minha língua presa nesse papel é demais, né? Neogrid, eu falo por você, não tem problema. Chegou, hein, pessoal? A companhia Neogrid já tem uma principal resistência agora, nesse exato momento, em R$ 1,65. É aí que tende a travar bastante para o trader, né? Para o curto prazista. Esse é um movimento bem chato de preço que tende a dificultar a chamada de novos compradores. E ao cair realmente, de fato, uma movimentação de juros meio que antecipado, o alvo também não é tão distante, tá? Já tem uma outra congestão muito forte em R$ 2,00 e também R$ 2,20. Então tende a ser um range bem mais vendedor do que comprador. O Grid tem um problema também dentro dos seus balanços, né? Que ela só vai destravar valor e buscar máximas ali previstas a R$ 3,00, que daí seria praticamente 300% da mínima, com uma sequência de lucratividade. Então, enquanto não tiver 2 trimestres lucrativos para que possa gerar valor e as pessoas de fato terem consistência nos aportes, nas aquisições, vai travar aí nesse 1,65, máximas em R$ 2,00 e R$ 2,20. Um papel que eu não ficaria tão otimista quanto os demais a qual nós comentamos. E qual que é o outro? Qual que era o outro ativo, Vamos Camis? ver aqui, ó. Ele pediu Rapt3, né? O grid Rapt3. Perdão, hein? Rapt3, Randon, já tem uma situação para prazos maiores bem melhor. Ela também encontra-se, bem importante, né? Se nosso ouvinte estiver na aquisição do papel, é uma faixa agora dos 9,40 até os 9,50, também de bastante desgaste comprador. Então já vem sugerindo naturalmente esse preço, uma retomada até os 8,40, 8,20, mas o objetivo para a Randon acaba sendo R$ 12,80, tá? Eu não ficaria de fora dessa pernada de alta. Talvez, a depender da mão, uma parcial junto com todo mundo aí não faz mal a ninguém. Colocar um lucrinho no bolso é sempre bom. Voltou lá para a faixa dos 8,40, R$ 8,
volta-se um fluxo comprador para buscar essa faixa dos R$13. Aí sim, o trade ficou bonito, aí vai pagar uma marmita boa demais. Boa, Gui. Bom, são 4 horas em ponto, viu, ô Gui? Vamos dar uma pausadinha aqui pra falar das ações que os ouvintes mandam pra gente. Só pra repetir, ô Gui, o Fábio Borges, ele não escutou o ponto de entrada que você teria em Gafisa, que ele não ouviu. Se ele pudesse repetir em Gafisa. E aí a gente parte pra falar de dolinha, beleza, Gui? Bora, vamos lá. A Gafisa eu não entrei nesse trade de hoje, então eu fico mais conservadorzão e eu preciso que o ativo feche não só hoje, mas continue com o fluxo comprador amanhã acima dos R$6,50. Amanhã, a partir do momento que abrir e tiver comprador acima dos R$6,50, eu viro a página, compro um pouco de Gafisa com o objetivo agora para R$10. É uma região de rasgada, R$6,50 tem uma trava em R$6,80 agora, e aí depois rompendo o papel vai embora. Então, para desenhar o trade, a paulada que acabou de dar aí também o papel, vai desenhar um trade, não hoje, mas amanhã acima de R$6,50 com confirmação compradora. Aí piscou, Medina, a gente vai ver esse ativo para R$10 correndo aí contra o atraso que o ativo ficou nesses últimos meses. Então é uma pernada, tá com volume, a gente só precisa identificar se amanhã vai continuar esse movimento otimista ou se vai devolver. No R$6,50 é a grande hora da verdade, é um preço que ficou bem importante com a chegada dos compradores. E o dolinha, Gui? Você disse que pro índice um dia bem paradão. Estende pro dólar também hoje? O dólar hoje, Medina, ele vai fechar agora o ajuste basicamente em cima de um ponto nosso que é crucial para que possa haver uma correção técnica no dólar. Ontem nós fizemos a live de planejamento e a grande perspectiva que nós tínhamos era que o dólar fosse buscar uma correção frente à simetria gerada na semana passada com a cesta de dólar, né, o DXY. Então o que eu estou querendo dizer? DXY subiu quinta e sexta e aqui no Brasil o dólar caiu quinta e sexta. Gerou uma distorção, o gap de alta hoje já foi uma negociação que beliscou acima dos R$5, mas depois da apresentação do PMI lá dos Estados Unidos, o DXY caiu e fez uma nova queda para o nosso dólar. 4,948 é um ponto muito importante para o dólar, porque se ficar abaixo dele, tanto o fechamento quanto a abertura amanhã, ele vira uma resistência forte e o próximo alvo, Medina, é só o 4888, 4886. É uma queda grande que pode vir a ocorrer no dólar nessa sequência desse viés baixista. Porém, não vemos essa vida fácil para o câmbio não, sem antes fazer o mínimo de uma correção, que é novamente dar um beijinho lá na faixa dos R$5. Então a data de hoje, pelo volume, né, atrelado aí aos ativos, dificilmente vai haver qualquer tipo de possibilidade de estarmos operando uma distorção desse ajuste em 4,948, mas amanhã tem que ficar de olho tanto no DXY antes da abertura do nosso mercado de futuros. DXY para cima amanhã tende a ser gap, amanhã para cima e uma continuidade de um repique, uma alta, para depois chamar vendedor. Mas para nós está ficando cada vez mais claro o objetivo desse contrato em 4888, 4886. Então, cuidado comprados, tem hora para comprar aí o dólar mediante a esse novo fluxo, esse novo comportamento, mas para os vendidos tem que ficar paciente esperando esse movimento altista perto dos R$5. Dia hoje bem vendedor, é notório aí que a força vendedora foi muito predominante em cima do contrato no dia, né? E isso é muito importante para que tenhamos um comportamento no câmbio no mês de junho como um todo. Boa, ô Gui, por falar em DXY, ou DXY, né, que é o índice que compara o dólar em relação a uma cesta de moedas estrangeiras, aqui no nosso YouTube, o André Alessio, ele perguntou pra você falar, ele pediu, aliás, pra você falar mais sobre as reações do DXY pra essa semana, porque ele pergunta se a narrativa de inflação nos Estados Unidos voltou, e qual que pode ser a reação do DXY pra essa semana em meio a isso. Boa, em questão de preço, em questão de técnica, né, o DXY encontra-se numa região de extrema importância mais vendedora, tá? O DXY tende a descansar nessa faixa aí do 104, 104,5, porque se romper tem um espaço para cima muito significativo. Então, ele fez um movimento na sexta-feira, como a gente comentou, né, mais forte, mais agressivo, e aqui o nosso mercado não correspondeu, e hoje ele abriu arisco, abriu com 0,30 exatamente por esse ainda
da má digestão a respeito de política monetária global, né? Não é nem só Estados Unidos, mas de fato o mundo. Mas enquanto não romper 104, 104,50, ainda há uma congestão muito forte que pode jogar o DXY para baixo e o dólar começar a desvalorizar tanto no mundo quanto aqui em busca de objetivos de queda mais elevadas. Então, como o mercado, olha que chato, né? Um candlezinho chato, também não teve muitas oscilações a respeito da cotação do DXY hoje, então é um mundo mais descansado. Então, para operar dólar aqui no nosso país a partir de amanhã, muito importante olhar esse cenário macro de cenário de recessão, política monetária, aumento de juros, o que vai impactar de fato na liquidez das bolsas mundo afora, que vai refletir no nosso DXY. A partir de amanhã não vemos como um DXY estar subindo e o nosso dólar estar caindo, tá? Porque a simetria gerada já foi de novo elevada, por isso que a gente comenta de um dólar poder fazer um repique técnico para depois possamos vender. Então DXY na tela aí a semana toda, minério também na tela a semana toda. Ó, às 4 horas e 6 minutos, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, iniciou as falas num evento lá em Minas Gerais, em que ele participa, realiza uma palestra. A gente tem imagem do Campos Neto? Por enquanto não, né? Daqui a pouco a gente traz aqui para vocês, por conta das falas do presidente do Banco Central. Se ele falar alguma coisa, a gente tá monitorando. Inclusive também, a gente monitora hoje, teremos um anúncio de medidas do meio ambiente, feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Estava previsto para as 3 horas da tarde, ainda não iniciou, não tem sido praxe o horário em cima do novo governo desses eventos, mas a gente fica de olho também por conta de anúncios, principalmente porque essa história do Foz do Amazonas em pauta também. Às 4 horas e 7 minutos, a gente já tem o Campos Neto aí, só pra gente pegar o começo da fala do presidente do Banco Central, você vê que tá pouco mais despojado. Ele iniciou uma apresentação nesse momento, apenas para a gente registrar aqui no Expresso da Tarde as falas do presidente do Banco Central, que começou a falar. É um pouquinho da palestra que ele tem tido, é uma apresentação meio de praxe de Roberto Campos Neto. Vamos pegar esse início da fala dele. Muito difícil. O Banco Central tem a vantagem de estar muito conectado com outros bancos centrais do mundo. E os bancos centrais se conversavam muito e a gente tinha muita dúvida do que seria. Em algum momento, a gente viu que a mobilidade, ou seja, que as pessoas iam ficar em casa, que haveriam restrições de mobilidade maiores, e existia um medo que a gente ia entrar numa grande depressão, uma depressão como nunca foi vista antes. No final das contas, teve uma ação coordenada muito grande de todos os bancos centrais, foi o maior estímulo monetário e fiscal da história do planeta, vou mostrar depois. E a notícia boa é que nós evitamos uma grande depressão e se transformou no final numa recessão não tão grande. A notícia não tão boa é que os efeitos do que foi feito, na forma como foi feito, na magnitude que foi feita, na velocidade que foi feita, trazem efeitos colaterais, que foi uma inflação alta e persistente no mundo inteiro, né? Então, acho que é importante a gente conversar um pouco sobre isso. Existia algum momento ali na crise que existia uma teoria de que, na verdade, a inflação era muito passageira, porque era uma inflação simplesmente de desequilíbrio entre setores. As pessoas estavam em casa, eu vou tentar aqui tirar o máximo do economês, tá? Então, as pessoas estavam em casa, como as pessoas estavam em casa, elas não estavam consumindo serviço, então o preço de serviço caía. Como os governos estavam fazendo programa de transferências grandes, as pessoas tinham dinheiro, estavam em casa, não estavam consumindo serviços, estavam consumindo bens. Então, o preço de bens subia, o preço de serviços caía, e que uma hora a economia ia reabrir, e o que ia acontecer é que o preço de serviços que tinha caído ia subir, porque as pessoas iam voltar a consumir serviços, e o preço de bens ia cair, e ia reequilibrar, né, essa equação, e que a gente ia ter uma inflação que ia ser alta, mas muito passageira. E a gente, logo no começo, desconfiou um pouco desse processo. Essa, na verdade, foi uma das razões pela qual o Banco Central foi um dos primeiros bancos centrais do mundo a subir os juros. Nessa palestra, Roberto Campos Neto tem trazido o que o Banco Central, a autarquia, fez desde o início da pandemia, explicando um pouco nesse evento. A gente está de olho no evento em que Roberto Campos Neto participa nesse momento. E aí, com informações relevantes que ele pode dar sobre o futuro da política monetária, a gente traz aqui para você.
um pouco mais cedo, antes de ele começar a apresentação, ele até citou que a inflação vem cedendo, mas segue em nível elevado e que a atividade econômica tem surpreendido positivamente. Que isso também que o mercado de trabalho local mostra resiliência antes de partir para essa apresentação. Outras falas de Roberto Campos Neto a gente divulga aqui para você no Expresso da Tarde, às 4h10. O Gui Cunha segue conosco para conversar aqui com a gente fica de olho também em Roberto Campos Neto, certo? O Gui que sempre mexe, mas vamos voltar com as perguntas e as dúvidas dos nossos ouvintes. A gente encerrou falando de XY, mas eu queria a sua visão a respeito de mercado nos Estados Unidos de uma forma geral, viu, Gui? Para essa semana, para o mercado americano, os índices nesse momento estão recuando com mais força. No início do programa, o S&P subia, agora já está caindo 0,31%, o Dow Jones já está caindo 0,5%. Lá fora, o que você espera para essa semana em relação ao que acontece hoje, Gui? Boa, Medina, lá eu vejo que a tese é diferente, tá? Um pouco bem diferente, na verdade, do que dentro do nosso país. Estamos agora com o presidente do Banco Central brasileiro comentando a respeito das políticas monetárias globais e depois, naturalmente, vai tentar trazer algum insight a respeito de queda de juros brasileiro, que é muito mais evidente, porque aqui tem vaga polêmico esse assunto, né? Mas errado ou correto, nós conseguimos subir a taxa de juros, controlar a inflação e agora o desenho da queda de juros ele é mais fácil de entender dentro do cenário econômico. Agora lá nos Estados Unidos não é nada mais óbvio, né? Então nós podemos ter uma surpresa aí, surpresa não, né? O 0,25 já meio sendo materializado, indo contra as falas finais do Jerome Powell, presidente do Banco Central lá nos Estados Unidos, e a depender das próximas apresentações aí, dos próximos dados, tende a continuar um juros mais elevado e que vai penalizar a bolsa. Então a gente, se eu não me engano, flagramos hoje um início de um bull market, né, subindo da mínima do movimento até o topo mais de 20%, mas é uma resistência muito significativa. Tudo acima desses 4.200 pode pesar na tomada do decisor, principalmente de investidor, principalmente do curto prazista. Então eu vejo que essa semana não vai tapar peixe lá para os Estados Unidos, inclusive essa resistência tende a ser testada e chamar vendedores, contabilidade de lucro lá para a Bolsa Americana, mas muito mais pelo contexto de política monetária do que ineficiência das empresas, né? Então daqui a pouquinho a gente começa a novamente conhecer uma bateria de balanço lá nos Estados Unidos, os bancos abrem, né, tradicionalmente essa apresentação, e se os bancos trouxerem um resultado positivo, principalmente o grande Bank of America, a gente pode começar a ter uma consolidação barra alta. Agora, se começar a fraquejar os bancões e principalmente essas empresas de tecnologia que tiveram altas bem expressivas, principalmente pós a inteligência artificial, o retorno é de uma magnitude expressiva. Não sou comprador de bolsa americana, principalmente nessa faixa de preço. Ô Camila, dá tempo de mais 2 perguntinhas pro Guilherme Cunha, pra gente encerrar a participação do Gui. Só dizendo também que o Daniel Araújo, ele volta essa semana aqui conosco, né? Teve que tirar o siso, teve uma emergência médica, o Daniel Araújo. Boa sorte, viu, o frango? Eu já tirei e é horrível. E ele volta com a gente ainda essa semana pra falar de dólar conosco. Ô, Camis, mais 2 perguntinhas então pro Gui Cunha. Vamos com a primeira, qual que é? A primeira é lá no WhatsApp do Carlos Araújo. Ele quer saber se o Gui pode verificar a Tenda. Tenda, ô, papelzinho bom demais da conta, hein? As ações de Odontoprev acabaram de subir com o siso do frango aí. Que loucura, bicho. Na prática, né? Direto e reto. Vamos lá, pessoal. Companhia Tenda precisa descansar, né? É muito difícil a gente falar de movimentações compradoras do ativo nessa faixa de preço. Vou me estender talvez um pouco mais em Tenda. Quando o papel estava em R$ 4,17, a gente fez uma compra bem interessante no ativo, provisionando uma recuperação dos seus números, revertendo prejuízo para lucro. Principalmente quando sai um governo de direita e entra para a esquerda e o famoso Minha Casa Minha Vida seria ativado fortemente. O que nós temos de número, tá? Com a melhoria do último balanço, que ainda é prejuízo, né? Nós temos os R$ 5,80 e depois R$ 6,50 como um preço meio que justo. E o que o mercado veio fazendo com alguns ativos aqui na nossa bolsa? Não quero ficar de fora, é hora de aumentar, juros vai cair, vou comprar a bolsa. Que eu vejo que é um racional óbvio,
mas o timing de tudo isso é muito importante para que você não compre tenda, por exemplo, nos 8,50 e venha obter uma queda aí, talvez, numa correção técnica do papel e você deixe o lucro voando. Para quem está no papel, é igualzinho, eu nem vou me lembrar, acho que foi Anima, né? Anima, que você tem que subir os stops. Porque você pode acreditar numa movimentação ainda de continuidade do movimento, mas é irracional se você principalmente for trader, né? Se você está fazendo um swing trade, deixar 10, 15% no bolso. Porque quando sobe, o papel de tenda sobe até 60%, mas quando ele cai numa correção técnica, ele cai de 20 a 25%. Então nenhum papel é imortal. Talvez com exceção de C&A, que não para. Mas, em vias de regra, a grande maioria dos papéis que tem essa paulada aí de 60%, deu 100% praticamente tenda, cai 20% para chamar novos compradores. Então, para quem quiser comprar tenda e tem que ser mais paciente, talvez até fique de fora, agora aumentou um pouco a régua, né? Nos R$7. Ô Gui, deixa eu te perguntar, rapidinho. Ele tá falando que ele tá nos R$4, ele quer saber se vale a pena continuar. Ela tem que subir o stop. Tem que subir o stop para esses R$7. Eu acho que esse é o X da questão. Porque tem uma previsibilidade, no meu entendimento, óbvio, de todo mundo colocar a mão na cabeça e falar assim, cara, ainda é prejuízo, né? Então eu vou confirmar os movimentos nos próximos trimestres. E aí o papel tende a perder o interesse, já vem reduzindo o volume, inclusive nesses últimos dias, e poder voltar para a faixa dos R$7. Então tome cuidado aí, para quem está comprado, já está com mais de 100% no bolso. E dependendo do valor financeiro, se você tiver um pouco mais carregado, fazer uma parcial. Agora, se você acredita que vai buscar o alvo final, que está lá na faixa dos R$12,80, só vai subindo o stop, porque se continuar o rally das construtoras, é para lá que o papel de tenda pode se consagrar no ano de 2023. Boa, Gui. Agora a última pergunta aqui, lá da Station, o Luciano Cardoso, ele perguntou se Cielo a R$4,70 é um bom ponto de compra. Boa, Cielo é um papel que, putz, essa daí também não merecia o Oscar, viu? Porque parecia que Cielo era a nova Magalu naquela época que não parava de dobrar de preço. É isso mesmo. E Cielo foi o grande destaque do ano de 2022, porém, o estudo gráfico que a gente faz, né, muitas das vezes aqui com vocês, é a última pernada de tomada de decisão. A gente olha muito o fundamentalista das companhias. E o valor de Cielo já estava extremamente comprado, né? Já estava sendo negociado acima do seu preço justo, o que faz com que o mercado venha a adequar o seu preço de cotação. O valor melhor para comprar a companhia Cielo é em R$4,09. Então, se você quiser ser mais cirúrgico, né, está olhando aí, onde que eu vou estar comprando Cielo um pouco abaixo do seu preço justo, com os valores atuais, é R$4,09, tá? Não tem por que o papel continuar o seu movimento altista desenfreado como estava. Inclusive, a faixa dos 5,50, 5,80 virou a principal resistência do trimestre. Estou pessimista para o papel de Cielo, não compraria. Eu vejo que, tecnicamente, quem é trader está só olhando o gráfico, tudo de bom, você consegue comprar agora aí entre 4,70 e 4,40 e pegar R$1 no papel nessa volta para os R$5. Porém, isso é 5,50. Mas isso é puramente técnico. Tá? Em questão de fundamento, eu só olho o Cielo após a apresentação do balanço, preço justo da companhia agora nos R$4,50. Então, ainda assim, está sendo negociado acima do seu preço justo. 1.355 likes, Guilherme Cunha. Assim que a gente encerra a sua participação de hoje. Um grande abraço a você e até amanhã, Gui. Eu que agradeço, pessoal. Sucesso. Cuidado para não dormir no pregão e também não inventar, né, em dias de baixa liquidez. Muita gente acaba inventando operação no meio do caminho. Tomem cuidado, quarta-feira é o grande dia, viu, Medina? Com os dados de IPCA, dados de IPCA de manhãzinha tende a dar uma movimentação, uma agitada maior. No pré-feriado, né? Pra galera já ir pro feriado daquele jeito. Exatamente, então quarta-feira é o grande dia, de olho aí nesse dado que é o mais importante da semana. Beijos, fui! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.